Bom, agora são 8 horas e 20 minutos em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, 8h20, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Hoje, conversando ao vivo com o Murilo Gouveia, deputado federal eleito aqui na região noroeste e também na região norte, como ele já comentou aqui, que vai abraçar essas causas todas aqui dessa nossa região. Meu caro Arnaldo Neto, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Murilo, no primeiro bloco a gente falou sobre a sua eleição federal, falamos sobre uma passada rápida pela LERJ. Então, continuando aí como analista de resultado de eleição, queria ouvir a sua opinião sobre esse resultado da reeleição do Romário ao Senado. Como que você acompanhou? Nós tivemos o Romário, como disse, reeleito, mas tivemos uma divisão de votos da esquerda com o André Siciliano, presidente da LERJ, que tem entradas em todos os municípios da região, ele caminha muito pelo interior, mas dividiu o voto da esquerda com o Alessandro Molon. Os dois somados venceriam o Romário. Mais à direita que o Romário, a Clarissa Garotinho, do seu partido União Brasil, e o Daniel Silveira, que somados também teriam mais votos do que o Romário. Como você vê essa conjuntura ao Senado, uma eleição legislativa que tem cara de executivo, que um só é eleito? Como que você analisou esse resultado e o que esperar de um novo mandato do senador Romário? Então, Romário, assim, é um amigo meu pessoal. Nós somos o único do Noroeste aqui a apoiar a candidatura dele, e o prefeito Alfredão foi o único prefeito que ficou com ele, de fato, na eleição dele. O nosso voto até trabalhou muito em sequência um com o outro, mas o Romário eu acho que teve um trabalho muito atuante nesse final agora do mandato dele, e chegou um momento que teve essa divisão mesmo que teve da direita, esquerda, da meio que centrão ali. Mas o Romário, eu acho que ele nasceu com a estrela. Eu acho, não, eu tenho certeza. Até o ano da Copa caiu na época da eleição dele. Então as pessoas ficavam voltando aquelas imagens de gol, ficavam lembrando dele. Eu acho que isso até ajudou ele um pouco nessa eleição. Então, assim, ele tem um trabalho muito sério, que é com a inclusão, que é com as APAES. É um trabalho realmente que eu acompanho de perto. E, assim, eu acho que ele está mais maduro para o segundo mandato dele. E, assim, ele vai trabalhar muito em conjunto com a gente. Eu tive na casa dele semana passada e falei com ele. Falei, senador, você é meu amigo pessoal, além de político, mas hoje nós somos amigos de colega de trabalho. Então, a partir de 1º de janeiro, de fevereiro, eu preciso do mandato em conjunto com o senhor. Ele falou assim, vê o que você precisa, Murilo, da nossa estrutura lá do Senado. Nós vamos fazer uma estrutura linkada, Câmara Federal e Senado. Então, isso para mim é muito importante, pela liberdade que eu tenho com ele. Eu ligo para ele, eu não chamo ele de senador, chamo ele de peixe, baixinho, e ele é assim mesmo também comigo. Então, assim, a gente tem muita liberdade. Então, eu acho que o Norte e o Noroeste está numa crescente muito boa com a nossa eleição. Não por maturidade, eu já conheço Câmara Municipal. Não é isso. É pelo relacionamento que a gente tem lá dentro já. Então, assim, a gente vai avançar muito, tenho certeza disso, com as nossas cidades aqui do Norte e Noroeste do Estado, pelo relacionamento desse. Durante a entrevista, você já mostrou uma certa proximidade com Castro, né, ao colocar que foi um pedido dele a sua mudança de partido. Você estava no Podemos, é isso? Se não me falha a memória, e foi para a União, não é isso? Exatamente. Então, você já mostrou uma certa proximidade com o Castro, e o Castro aí em Itaperuna, assim como na região toda, foi muito bem votado, aí em Itaperuna quase 76% dos votos, né, uma votação bastante expressiva. E antes mesmo da eleição, Murilo, nós comentávamos aqui que o governador Cláudio Castro, até mesmo impulsionado com os recursos da venda da SEDAI, é um governo presente, né? Essa marca do governo presente aqui, por exemplo, Segurança Presente, em Campos, tem ações em vários municípios.
Na sua opinião, o que credenciou a reeleição do Castro no primeiro turno, sobretudo com votações expressivas aqui na nossa região, município a município, e aí em Itaperuna, esse passeio com quase 76% dos votos? Trabalho duro político. Ninguém conhece o Cláudio. Cláudio veio de um mandato de quê? Vice-governador do VIX, vereador com 10 mil votos na capital, teve a oportunidade de virar governador pela uma situação que ninguém queria virar, como eu venho falando. O governo do estado do Rio de Janeiro vem de uma situação muito ruim, governadores presos, afastados, escândalo político, e ele começou de trabalho dentro das secretarias, principalmente a Secretaria de Obra e outras secretarias a mais, botou obra no estado todo e grupo político, prefeitos com ele. Isso que coincidiu de uma eleição boa. E peço muito a Deus para que ele firma muito o pé para que não caia em tentação, porque o Estado ele vem muito numa descrença da política. Ele é um cara do bem, ele é um cara que eu, Murilo, confio nele, jogo no time dele, mas tem que estar sempre cercado de pessoas boas para não ter decepções para frente. Eu queria... Você fala em escândalo e a gente sabe, né? O Fluminense ficou traumatizado com essa coisa de eleição, de governador preso, traumatizado, decepcionado, tem vários termos que a gente poderia usar aqui, e sacrificado também. O Estado é um Estado rico, mas um Estado endividado. A venda da SEDAI, evidentemente, que impulsionou aí o momento no Estado. Mas sobre escândalo, o que você acha que aconteceu com o governador, já que você é mais próximo dele, no caso CEPERJ? Ele conseguiu se blindar ou foi uma coisa automática, natural? Porque o caso CEPERJ é um escândalo grande, mas não atingiu o Cláudio Castro diretamente na sua imagem com relação a voto. Como é que você analisa esse caso e como é que você acha que vai ficar esse caso agora após as eleições? Porque ele tomou posicionamento. Você não deixa de ser como uma prefeitura. O secretário pega e toma um posicionamento, faz algo bom ou algo ruim, ou algo que não esteja de acordo com o que o governador, que o prefeito está alinhado com ele. Porque o prefeito ou o governador, ele não consegue ver tudo. O tamanho do estado, o tamanho da prefeitura, ele é muito grande. Então, quando o governador viu que tinha algo de errado, o que acontece? Abriu uma auditoria e suspendeu tudo quanto é de pagamento, tudo quanto era coisa de errado. E ali, apurando, vai ser punido quem quiser ser punido. Eu acho que ele tomou o posicionamento certo como gestor, como líder do Estado. Então, assim, eu acho que isso não atingiu ele, porque a população, quando tem resultado, a população acredita. E quando tem também punição, a população acredita. Então, assim, a nossa população, a maioria, a massa, é população de bem. É população que tem um entendimento. Então, a população viu que o governador estava tomando posicionamento, ia botar na conta dele, coisa que não poderia ser dele. Murilo, eu queria voltar um pouquinho à sua eleição de deputado, né? Nós estamos acompanhando aqui a deputada... Volta no dia da apuração, que foi a melhor fase que nós tivemos. Não, eu quero, na verdade, voltar para falar do dia da sua posse, que é o dia de eleição da mesa. Nós estamos acompanhando aqui a eleição Alerj, que é mais próxima da gente, né? Então a gente tem aí o nome do Jair, seu conterrâneo, citado como possível candidato a presidente, assim como o Rodrigo, nosso que de Campos, também citado como possível presidente, o Márcio Canela. São 3 nomes que já começam aí a despontar na Alerj. Na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, atual presidente, é um nome que é cotado também, mas claro que a eleição para presidente da Câmara dos Deputados só vai ser ter um norte depois da eleição a presidente da República. Isso, todo mundo sabe disso. Mas, como você disse que já esteve em Brasília, eu queria um feedback seu. Isso já se conversa, as lideranças partidárias já estão conversando, o seu partido já conversa sobre
essa eleição da mesa lá em Brasília? Já tem conversado sim, mas estão esperando a eleição do segundo turno para tomar uma definição mais sólida. Lira realmente é um nome? É. E do outro lado, já tem nome pelo menos se despontando? Vocês não me apertam muito, não. União tem a bancada forte, né? Deixa eu te falar com você. Eu sou novo, eu tenho 40 minutos de tela. Então eu tenho que falar o que está na forma natural de todos. Mas assim, tem muita conversa, eu acho que vai tomar uma definição mais sólida depois do segundo turno. Então vamos pegar o gancho para o segundo turno, então. Qual a sua projeção, né? A região aqui é uma região em que o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva. Aí Itaperuna estava com os números abertos aqui, acho que um pouco mais de 60% dos votos, né, na cidade. Aqui em Campos quase isso também, 58%, se não me falha a memória. Qual a sua projeção de segundo turno no âmbito regional e o que você faz de leitura no cenário nacional em relação a essa disputa Lula-Bolsonaro no próximo domingo? Eu acho que todos dois vão sair muito vitoriosos dessa eleição. Porque aconteceu o que aconteceu no passado. E tem uma disputa tão polarizada como essa no Brasil, isso vai ficar na história. Mas eu, Murilo, alinhado com todo o meu grupo, eu sou Bolsonaro, caminho com Bolsonaro, estou pedindo para ele, estou pedindo ao nosso grupo político. Meu pai também é Bolsonaro, é do partido Bolsonaro. Então, assim, o que a gente puder aumentar aqui em Itaperuna, aqui no Noroeste, aqui no Norte, com o Bolsonaro, nós vamos de Bolsonaro. Inclusive, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu estou aí numa carreata em Campos, com o Flávio Bolsonaro e com o prefeito Vladimir. E a sua leitura do cenário nacional, como analista, você tem visto as pesquisas acertaram o resultado do Lula, mas subestimaram muito o resultado do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu com um resultado bem maior do que as pesquisas captavam no primeiro turno. E agora algumas já apontam ali empate técnico entre os dois, botam um cenário bem mais apertado. O que você espera do domingo no cenário nacional? Então, eu estou contando muito com as pessoas em votar. As pessoas que não foram votar, em votar. Porque tem um feriado, né? Que vai ter, acho que na terça-feira. Então, assim, eu espero muitas pessoas em votar e estou muito confiante na vitória da reeleição do presidente Bolsonaro. E é uma eleição muito difícil. Eu não tenho como analista falar dela, não tenho como deputado falar dela. Tem que trabalhar. Fechar os olhos e cair no trecho e trabalhar, como a gente faz na nossa eleição mesmo. Porque a eleição está muito polarizada. Está muito polarizada, as pessoas também estão perdendo um pouco o senso da coisa, está entrando numa briga pessoal, familiar, de amigos. Eu tenho amigos que às vezes têm uma tendência de um lado, tem amigos que têm uma tendência do outro. É uma coisa assim muito, muito forte. E a gente pega as pessoas para acalmar, para analisar com carinho, com clareza as coisas, entendeu? Porque parece que as pessoas estão com sangue na flor da pele. Então, assim, tem que ter muita cautela, até mesmo aonde você vai falar, de que jeito vai falar, porque está muito difícil. Está muito difícil. Não é uma eleição fácil e todos os dois já são vitoriosos, porque vai sair no patamar onde está. Mas eu, Murilo, sou de Bolsonaro. Peço a todos que estão nos ouvindo aí, vamos dar continuidade ao que está dando certo. Queria pedir uma avaliação sua, deputado. No caso de armamento, o presidente Jair Bolsonaro, né, faz questão de trabalhar muito isso. E você, como Arnaldo já... Oi? O senhor viu ontem o que aconteceu com a arma. Então é isso que eu vou chegar lá. E você é agricultor. Tem vários pontos de vista sobre essa questão do armamento. O agricultor que fica lá mais afastado, ele fica sem nenhuma proteção. Hoje estão criando, inclusive aqui na região, em São Francisco, começou um grupo
com a atuação do governo do estado, da Polícia Militar, e em parceria com a Prefeitura de São Francisco e com os agricultores ali, com os proprietários rurais, no sentido de manter uma comunicação mais efetiva, mais precisa, para exatamente prevenir a questão da violência no campo. E aí vem esse debate sobre o armamento da população ou não. O Bolsonaro, que libera a população para ter esse acesso às armas, fazendo os devidos cursos, as coisas, mas com mais facilidade do que antes. E ontem nós tivemos um caso do aliado do Bolsonaro, né, o Roberto Jefferson, que o senhor já acaba de citar, né, recebendo a Polícia Federal a bala e a granada. Como é que o senhor analisa esse ponto dessa questão de armamento que o presidente defende e o fato de um dos seus aliados ontem ter recebido a própria Polícia Federal a tiros? É uma situação muito delicada, porque assim, cada um tem uma cabeça. Minha cabeça nunca foi a favor de arma do tipo que foi liberado dessas vezes. Por quê? Tem as pessoas que têm problema psicológico dentro de casa. Às vezes ela está num momento bom, ela conseguiu uma arma, e na hora que ela estiver num momento ruim, como é que vai fazer? Então, assim, sou a favor da liberação da arma, mas sou a favor de uma linha muito rígida para liberar a arma para quem possa ter ela em casa ou ela na sua fazenda. Porque a pessoa bebe, sai para uma bebida. A bebida, ela faz você falar o que você não está com vontade de falar, mas o que você está com vontade dentro do seu interior de falar. A bebida, ela te dá mais coragem. Você já pensou uma pessoa desequilibrada, bêbada, com uma arma? O que ela pode fazer? Então você tem que pensar no seu filho, na sua filha, no seu vizinho. Então, assim, é um tema muito polêmico. É um tema muito polêmico e eu queria até deixar esse tema para lá, porque é um tema muito polêmico e eu tenho uma cabeça, eu tenho arma. Eu tenho arma registrada, eu tenho arma toda legalizada. Mas, assim, hoje eu já estou querendo entregar minha arma. Por quê? Pela minha filha, tem 2 anos de idade. Mesmo que ela fique dentro de um cofre, guardado, todas as formas legais, aonde a Polícia Federal teve em casa, fez uma vistoria, o que tinha que fazer, o que tinha que ter. Mas a gente fica pensando, uma criança pega aquilo. Eu não sou de bebida, eu não sou muito tranquilo na minha. E quem, assim, às vezes pega um descontrole, tem uma discussão com um amigo, com um vizinho, ou com a esposa, quer botar aqui na cintura, acha que está mais forte do que os outros. Então, assim, é muito delicado isso. Ontem mostrou uma pessoa desequilibrada que poderia ter tirado a vida de um cidadão policial que estava ali trabalhando, cumprindo o seu dever, saiu de casa, deixou a sua filha, sua família, sua esposa em casa e poderia não ter voltado. Então, assim, não é só a pessoa que não tem escolaridade, que mora numa periferia, que mata. O cara estava ali morando numa mansão, cheio de arma dentro de casa, e recebeu os policiais daquela maneira. E ainda incentivando as pessoas que fossem abordadas a tomar o mesmo posicionamento. Então, são pessoas que têm que ser extinguidas, até mesmo da política, porque já pensou um ex-deputado falar uma coisa daquela dali? Ah, mas está passando problema de saúde, está com isso. Todo mundo passa. Você tem o seu problema, eu tenho o meu, o outro tem o dele. Cada um tem um problema. Ninguém é feito só de alegria. Todos nós temos um problema. E quando a gente olha para o outro, o problema do outro é maior do que o nosso. Aí você vai ver que o seu problema é menor. Então, assim, foi lamentável aquilo dali, deixa a gente triste, mas graças a Deus não teve morte, porque ficaria muito, muito ruim tivesse uma morte ali, porque aquilo ali não foi brincadeira, não, foi rajada, tiro, foi no sério mesmo. E depois ainda fazer um vídeo ainda incentivando. Então, são situações que é um tema muito polêmico. Murilo, eu falava sobre esse caso no início, a gente está terminando aqui nosso bate-papo, até para te liberar para vir para Campos e encontrar com o Vladimir. Já manda um recado para ele, que ele vai estar aqui com a gente amanhã, cedinho também, 7 horas, né? Presencialmente no estúdio. Manda lá um abraço, Vladimir, que amanhã a gente vai estar aqui conversando com ele no programa. Mas eu falava sobre esse caso no início,
E lembrando que o Roberto Jefferson se coloca como aliado do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro chamou ele de bandido ontem, porque realmente é. Quem atira em polícia não tem outro termo a se chamar senão de bandido. Só que eu fico imaginando, porque nas redes sociais, no início, o pessoal que é mais afoito para a rede social saía em defesa, depois teve que se retratar para ir contra, não sabia, não tinha uma direção ainda. E nós estamos numa eleição, como você disse, muito polarizada. Você acredita que esse episódio de ontem pode interferir de alguma forma na decisão de voto de alguém? Pode modificar alguma coisa ou é um episódio isolado? Acho que é um episódio isolado. Mostrou uma pessoa desequilibrada e louca fazer uma situação daquela dali. Eu acho que ele não devia nem ir para a cadeia. Eu acho que ele devia ir para um tratamento psicológico. Porque do tipo que ele fez ali. Então, assim, acho que não vai interferir em nada, não. E o Bolsonaro se posicionou muito bem, porque a gente tem conhecido, como o Bolsonaro tem conhecido, como o Roberto Jefferson é um aliado, eu também posso ter um aliado meu que tome um posicionamento que seja contrário ao meu. Eu também tenho que me posicionar. Eu não posso, por ele ser meu colega, ser meu amigo, ou ser um aliado meu, tudo que ele fizer, eu estou de acordo. Ele tomou um posicionamento que eu acho que não foi alinhado com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tomou dele. Então, acho que não vai interferir em nada, não. Porque não pode. Eu acho que não pode. A população não pode ter numa dessa, uma situação daquela dali, a pessoa achar que foi o Bolsonaro que criou aquilo ali. Porque é uma coisa... Eu acho que qualquer ser humano que esteja em sã consciência não faria uma coisa daquela. Ele estava em prisão domiciliar, né, após ter sido... porque também tem um outro problema, deputado, essa questão de direito de expressão, liberdade de expressão e o abuso também das ofensas pela internet. São coisas completamente diferentes. E ele estava proibido, inclusive, de postar vídeos na internet, estava em prisão domiciliar, e por isso, após ele postar um vídeo semana passada criticando a Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, houve essa ordem de prisão, então, em que ele reagiu. Deputado, queremos agradecer muito aí a sua presença aqui no programa, mais uma vez registrar aqui os nossos parabéns aí pela sua vitória, os nossos cumprimentos pela sua vitória e também o compromisso que o senhor terá a partir de agora com essas duas regiões, onde o senhor foi muito bem votado e, no caso aqui de Campos, o único representante lá em Brasília, né? Que tenha um excelente desempenho, que aí a gente vai ficar feliz, a nossa região vai desenvolver, vai crescer. É claro que a gente sabe que deputado é diferente de executivo, é legislativo, mas, sobretudo, conforme o senhor já demonstrou conhecer bem lá os meandros, né, políticos de Brasília, legais, que são muito importantes e que têm verbas, né, grandiosas para serem liberados para os municípios. Basta os municípios apresentarem projetos, estarem em dia. E como a Carla Machado falou aqui, ela vai ser uma despachante lá na Assembleia Legislativa do Rio, uma despachante de luxo aqui da região. Creio o senhor também ter a mesma função aí na região, aí sim, como deputado federal. Boa sorte, parabéns mais uma vez e muito obrigado pela entrevista e até breve. Obrigado, Cláudio Nogueira, obrigado, Arnaldo. Fico muito satisfeito de ter a oportunidade, né, de estar aqui hoje como deputado, falando com vocês. Quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando aí, da gente estar falando aí com a população, e se bota assim à disposição também, que em breve a gente pode fazer até uma entrevista presencialmente aí. Obrigado a todos vocês, pode contar com o Murilo. Murilo vai ser também um despachante do norte e noroeste do nosso estado do Rio de Janeiro. Pode contar comigo, e um forte abraço, e ficam todos com Deus. Arnaldo. Opa, valeu, Murilo, parabéns aí mais uma vez pela vitória, né? E até breve, então, até a próxima oportunidade da gente estar conversando aqui.
Obrigado, Arnaldo. Tamo junto aí. Pode contar comigo. Valeu. Forte abraço. 8h45, conversamos ao vivo aqui no programa, então, de hoje, segunda-feira, com o deputado eleito, deputado federal Murilo Gouveia, pelo partido União, filho do prefeito de Itaperuna, o Alfredão, conversando aqui ao vivo com a gente. Meu caro Arnaldo, são 8h45, reta final aqui do nosso programa, e a gente fecha com esses comentários. Tem várias notícias, tem uma notícia muito importante, mas aí eu acho que a gente está nesse calor dessa notícia do Roberto Jefferson, e você comentava antes da entrevista aí com o Murilo sobre os fatos, né, ocorridos ontem, e o que vai refletir. As pessoas estão questionando aqui na internet se é culpa de Bolsonaro. Ninguém aqui também disse que é culpa de Bolsonaro, e não ouvi nenhum companheiro da imprensa falar que a culpa é de Bolsonaro. Não ouvi. Estou falando que não tem, estou falando que não ouvi. Só que se tem alguém que incentiva o armamento das pessoas, esse é Bolsonaro. Então, né, isso é um fato. Agora, o que linka o Roberto Jefferson ao Bolsonaro, não sou eu, não sou o Arnaldo, não é o Arnaldo, não é o programa, não, é o próprio Roberto Jefferson, que já fez em outros momentos vários depoimentos, várias declarações de apoio e pedindo voto ao presidente Jair Bolsonaro, e tem várias fotos dele. O Bolsonaro chegou a testar ontem que não tinha foto com o Jefferson, Roberto Jefferson, mas logo depois a imprensa já divulgou e tem várias fotos com eles juntos, sim. O fato independente de qualquer questão, isso porque já vinha refletindo na campanha do Bolsonaro, que vinha ganhando fôlego e ganhou fôlego nesse segundo turno, nessa reta final agora de últimos 15 dias, né? Ele vem crescendo em alguns recortes ali das pesquisas. Bolsonaro vem despontando bem, inclusive nos que são atendidos pelo Auxílio Brasil, que não tinha tido tanto efeito assim no primeiro turno, mas aparece agora para o segundo turno um certo crescimento do Bolsonaro nesse recorte. Mas a partir de quando o Roberto Jefferson voltou a atacar o Supremo, mesmo proibido pelo Supremo de postar em redes sociais, ele usou a rede da filha para postar um vídeo, né, esculhambando literalmente a ministra Carmen Lúcia. E isso já, segundo a própria campanha de Bolsonaro, existe uma orientação, e parece que o Bolsonaro conseguiu entender isso muito bem, de não atacar mais o Supremo, parar de falar do Supremo e parar de falar das urnas, porque toda vez que Bolsonaro fala das urnas, fala do Supremo, isso é a campanha de Bolsonaro declarando, tá, Arnaldo? Isso reflete mal, isso repercute mal para ele, principalmente naqueles poucos indecisos. Como você avalia, então, esse ato do Roberto Jefferson ontem e a tentativa de se desvincular da imagem do Jefferson, do Bolsonaro? Você acha que isso vai implicar, vai atrapalhar a campanha aí do Bolsonaro? Olha, Nogueira, é uma questão extremamente delicada, né? Vamos por partes aí tentar analisar. Primeiro que o Roberto Jefferson não fez críticas à ministra. O crime que ele fez é um crime contra uma mulher, uma senhora. Quem quer respeito precisa respeitar também. E ali foi totalmente desrespeitoso, não tem justificativa nenhuma as palavras. Você pode ser contra a decisão, você pode ser contra a postura, mas ali ele ultrapassou o limite porque ele foi para ofensa pessoal, e mesmo se ele não tivesse preso, ele seria processado por aquilo porque, né, é uma autoridade, é uma magistrada, é uma juíza da Suprema Corte do país. Poderia ser um juiz de piso, não desrespeitando o juiz de piso, longe disso, mas poderia ser um juiz de piso, poderia ser um juiz do Tribunal Regional, poderia ser um juiz de um Tribunal Federal, ainda mais da Suprema Corte, ponto. Então ali ele desrespeitou. Ele desrespeitou uma outra ordem, porque ele está preso. Tem que se lembrar, isso tem que ser lembrado sempre. Ele não fala.
Agora, outro absurdo, ele está preso e com um arsenal dentro de casa? Que isso? Isso não existe. Aí já é uma falha da Polícia Federal de fiscalização. Se compete Polícia Federal, Polícia Militar, não sei a quem compete a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar. Então, houve uma falha para deixar um preso armado. É a mesma coisa de deixar um preso, guardado as devidas proporções, é um preso dentro da cela também armado. Não pode. Não pode. Ele está em prisão. E aí vem aí a questão de vincular ou não ao presidente Bolsonaro. O Getúlio Augusto, que deve ser eleitor do presidente Bolsonaro, né, está ali lembrando que esses dias um apoiador de Lula matou a ex-mulher e o próprio filho. A culpa é de Lula, acho que ele está questionando. Há uma certa diferença, uma grande diferença entre um crime de uma pessoa comum, que deve ser repudiado, deve pagar por isso, como qualquer outro, mas é uma pessoa comum, a uma pessoa pública ligada a outra pessoa pública. A proporção que isso ganha de espaço na mídia de forma geral é muito diferente, né? Não é a mesma proporção. Vamos lá, um crime de um assessor do prefeito da cidade, seja qual for a cidade, ele vai ter uma projeção muito maior do que um crime que aconteceu dentro de um bar no interior da cidade. É diferente. A cobertura em relação aos fatos são diferentes. A cobertura é diferente, melhor dizendo, concordância. Então, assim, são fatos distintos. Esse fato discorda um pouco da leitura do deputado eleito Murilo. Acredito que vai ter impacto, sim, na campanha. A campanha do Bolsonaro sabe disso e vai tentar fugir disso. Agora é questão de estratégia. A eleição ela é feita de estratégia também. Nós temos aí, vivemos na pós-verdade desde a eleição de 2018. Você fala, tipo o que o Bolsonaro fez ontem. Não tem foto dele comigo. E aí depois tem que vir aí um monte de veículos de comunicação mostrando que existe foto, senão fica sendo a verdade. Joga e como se fosse o fato, fosse verdade, não é. Enfim, acredito que vai influenciar. Felizmente ontem nós não tivemos nenhuma morte. Acredito que a intenção do Roberto Jefferson era que a polícia reagisse para ele ser um mártir, um patriota que derramou sangue em defesa da liberdade. Já estava pronta a estratégia. O Otônio de Paulo, deputado reeleito, foi lá que o presidente não vai deixar um patriota sofrer sozinho. E aí depois o presidente chama esse patriota, entre muitas aspas, o próprio presidente chama ele de bandido. Porque é bandido, está preso, e ainda por cima, mais do que a prisão, vai ser contestável o fato da prisão, atirou contra a polícia. Quem atira a polícia, seja na favela, seja no asfalto, seja no barraco, seja na mansão, é bandido. Quem atira em polícia é bandido. Então não tem muito o que se discutir em relação a isso. E se vai impactar ou não, a gente vai ver aí nas próximas pesquisas. É a semana de reta final, a semana decisiva. Qualquer movimento brusco pode tirar voto e pode virar uma eleição. Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno. Acho que é um número considerável, mas como você mesmo disse, Nogueira, e nós falávamos lá atrás, esse Auxílio Brasil não conseguiu virar voto no primeiro turno, mas você tinha mais um mês para trabalhá-lo. Segundo turno, mais 28 dias. E ainda veio o empréstimo. Bem lembrado, o empréstimo consignado. A questão do empréstimo, que, no meu ponto de vista, é compra de votos escancarado, né? Mas quem vai julgar isso aí é a Justiça Eleitoral, é a compra de votos institucionalizada. Se você foi contra a check-in em 2016, via na utilização do programa social uma questão de compra de voto no ambiente de campus, usando a máquina da prefeitura, você não pode negar que, guardadas as proporções, é a mesma instrumentalização da máquina, é o mesmo rito. Você usa um benefício social às vésperas da eleição para tentar cooptar eleitores para você também. Eu acho que está muito claro isso. É só não ver quem não quer, né? Se eu estiver equivocado, que me tragam argumentos para tentar desfazer esse tipo de leitura, mas está muito na cara. Agora, se houve aval do Congresso, se a Justiça não impede, está fazendo parte do jogo. É a máquina moendo para o candidato da máquina, o que também acontece em qualquer eleição, né? Agora, qualquer movimento brusco a essa altura do campeonato, a 6 dias das urnas, vai ter sim influência.
esse deputado, por exemplo, o deputado Antônio de Paula, e falar que é um patriota, que está defendendo o direito à liberdade, isso vai ter, sim, um certo movimento. Agora, como já falamos em outras questões, o presidente Bolsonaro tem teflon. Vários fatos acontecem e não pegam. Será que esse vai pegar? Acho difícil que pegue também, mas pode influenciar um voto ou outro. E numa eleição acirrada como essa, em que ele precisa virar voto, não basta ele ganhar os votos de indecisos, que até porque, como você mesmo colocou, desde o primeiro turno o percentual de indecisos é pequeno, é um momento que perder qualquer voto pode ser decisivo nessa eleição. Mais do que nunca, um voto importa para cada candidato, né? Então, assim, tanto o Lula deve tentar capitalizar voto a partir desse movimento brusco aí que o Roberto Jefferson ofereceu, de bandeja para a esquerda. Se ele tentou se fortalecer junto aos eleitores do Bolsonaro, ele acabou dando de bandeja um bom discurso para a esquerda. O tiro pode ter acertado o carro da polícia, mas saiu pela culatra na estratégia eleitoral. Ainda mais pela atuação brilhante da Polícia Federal, né? A mesma Polícia Federal que prendeu Lula, e que, embora tivesse ali muita gente no entorno do presidente, não teve nenhum tipo de agressão contra a polícia. É isso que a gente tem que pensar. O policial estava ali fazendo o serviço dele. Ele estava cumprindo uma decisão judicial. Eu vi nas redes sociais de bolsonaristas falando que a Polícia Federal virou cachorrinho do Alexandre de Moraes. Para com isso. O policial federal está cumprindo o trabalho dele. Ponto. Assim como nós falamos lá no começo do cinegrafista da InterTV, que foi agredido covardemente e estava apenas cumprindo o trabalho dele. Agora, sim, se a gente vai entrar numa briga enquanto as pessoas cumprem seu trabalho, aí, meu amigo, aí é melhor parar com tudo. É melhor você desistir desse país. Se as pessoas não podem cumprir o que determinam as suas profissões, o cinegrafista que estava lá registrando o fato, o policial que foi lá cumprir uma ordem judicial, você para, não tem como discutir. Você perde argumento para conversar com qualquer pessoa se começarmos a defendermos isso. Se começarmos a defendermos que a pessoa pode agredir um cinegrafista, pode atirar contra um policial, porque não discorda da ordem judicial. Quem discorda de ordem judicial, conteste-a. Decisão judicial a gente cumpre. Ponto. E vai contestar onde tem que se contestar, que é no tribunal pertinente, no caso, no Supremo Tribunal Federal. Poderia ser num juiz de piso, poderia ser numa segunda instância, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente não tiver o mínimo de condições de diálogo, o mínimo de condições de aceitar que as coisas precisam ser resolvidas da forma que são, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa eleição é uma eleição que vai terminar polarizada, é uma eleição que vai ter, independentemente do resultado, um lado ou outro vai contestar o resultado. Acho que um lado contesta as urnas, o outro não contesta as urnas, contesta o movimento, né? Vamos dizer, o uso da máquina. Mas, claro, se Lula ganhar, Bolsonaro vai contestar as urnas, vai dizer que houve fraude. Se Bolsonaro ganhar, Lula vai questionar o uso da máquina a favor do governo que está acontecendo. Ponto. É o que vai acontecer segunda-feira, domingo à noite, na verdade, quando tivermos o resultado das urnas. Posso botar uma frase aí daquelas tipo do presidente do Corinthians, Vicente Mateus, essa turma boa aí, esses filósofos aí. Esse jogo não acaba quando termina. Não acaba quando termina. Todo jogo só acaba quando termina, diz o poeta. Esse não vai acabar, infelizmente. A coisa chegou num nível muito alto. Tá, depois desses repugnantes, nojentos ataques aí ao Supremo Tribunal Federal, feito por essas pessoas radicais, como o caso do Roberto Jefferson, que a gente tem que combater. Isso não é direito de expressão, isso não é direito de falar, isso é um crime, como você ressaltou muito bem. E eu não tenho dúvida de que vai dar, se não refletir, vai ser por êxito da campanha de Bolsonaro. Porque ele tem conseguido. Mas deu de bandeja, né? Deu de bandeja. O PT usar esse fato agora aí até domingo. Aí agora já vira peça publicitária agora.
que, aliás, eles estão explorando e muito bem, por sinal, a plataforma do Google, que é o YouTube e o Face. Mas principalmente o YouTube no segundo turno, os caras dispararam aí as suas peças publicitárias para o YouTube no segundo turno. O gasto com o YouTube no segundo turno é muito maior do que no primeiro turno. Nogueira, não estendendo muito, já são 9 horas para a gente concluir. Só uma coisa, a gente fala muito de rede social porque a gente vive a realidade sul-sudeste, né? Centro-sul, digamos assim. No norte e nordeste, a realidade ainda é TV. E quantas inserções a mais Lula vai ter a partir de agora por direito de resposta? E nessas inserções ele vai poder usar justamente esse último fato. Então isso vai ter aí vai reverberar um pouco ainda no resultado eleitoral. A gente vai ver isso logo mais nas pesquisas, né? A gente vai ter aí algumas hoje tem IPEC, de cenário e a gente vê aí como vai ficar daqui para frente. No mais, a gente vai encerrando agora, Nogueira. Sim. Agradecendo a você aí, agradecer ao deputado Murilo e, como já anunciei, amanhã o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Perfeito. 9 horas, 1 minuto. Bom dia para você, meu caro Arnaldo Neto. Muito obrigado por hoje. Amanhã a gente vai estar de volta às 7h10, logo após o horário eleitoral gratuito, que vai até sexta-feira, dia 20, segundo turno longo, né, Arnaldo? Dia 28. Meu pai, então a gente volta amanhã. Obrigado, Arnaldo, obrigado ao deputado Murilo, a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Aliás, falar em vacinação, hoje tem vacinação para crianças a partir de 3 anos contra a Covid em Campos. Fique atento aí. Buscando sempre soluções inteligentes para atender